Olá, no vídeo passado a gente viu como fazer gráficos de funções e para mostrar isso para vocês eu tive que mostrar como que a gente define uma função em Python, funções um pouco mais complicadas do que aquelas que a gente já tem disponíveis nas bibliotecas como o NumPy e o Math. Eu mostrei também como fazer compreensão de listas, loops como for para fazer repetidas iterações de um comando, enfim, como pegar um conjunto de dados e sobre eles aplicar uma função e a partir daí fazer o gráfico. Aproveitamos e fizemos algumas modificações no gráfico, simples desde o tamanho e como salvar esse gráfico para uso posterior. E no vídeo de hoje que eu vou continuar falando sobre como alterar o gráfico ou customizar o gráfico, para usar um anglicismo, mas nós vamos para uma customização um pouco mais radical dessa vez. Dessa vez nós não vamos direto para o Google Colab, mas vamos direto para o site do Matplotlib para mostrar como conseguir as informações que a gente quer a partir dele. Então vamos lá. Então esse é o site do projeto Matplotlib, que está na sua versão 3.4.2 e é ele que a gente vai usar para pegar muita informação sobre as funções. Como eu disse, a quantidade de funções e opções de cada função é muito grande, não dá para decorar. Tem informações sobre instalação, a documentação. A seção de exemplos é ótima porque você pode ter ideia, a partir de um gráfico interessante, como modificar para fazer o seu da maneira que te interessa. Tem alguns tutoriais e a barrinha de procura, que é a nossa grande amiga nesse caso. Então vamos ver, por exemplo, no caso de exemplos. Então aqui tem vários exemplos de código com gráficos das mais diversas maneiras, gráficos de barras, a gente vai ver isso ainda em vídeos futuros. Gráficos de barra, gráficos de linha, gráficos de contorno, gráficos que usam imagem. Como fazer subplots, isso eu vou tratar nesse vídeo. Fazer estatística, gráficos de torta, que não são meus favoritos, como anotar texto, a gente vai ver hoje também, e assim por diante. Então isso aqui é só a metade dos exemplos. Então, se a gente clicar aqui na galeria e procurar por cor, você tem aqui a lista das cores. Aqui é o código que vai fazer a lista de cores que vou mostrar aqui embaixo. As cores são essas aqui, aquelas cores que referem com uma letra é blue, green, red, cyan, magenta e yellow do amarelo, preto com K e white para o branco. Tem cores do Tableau, da paleta do Tableau, que é um outro software de demonstração de dados. E aqui as cores do CSS que a gente usa no HTML. Tem nomes aqui dos mais diversos, né? Parece uma paleta de esmaltes. Isso. Então aqui que você encontra o nome das cores. Coral, tomate, salmão, magenta, fúcsia, dark magenta e assim por diante. Outra fonte de informação interessante são essas cheat sheets do Matplotlib, que se você clica aqui, vai para um repositório do GitHub, onde tem os arquivos, onde os comandos do Matplotlib, mais comuns, estão resumidos em folhinhas, que pode ser que, se você não tiver acesso online, você pode usar essas folhas, baixar e usar essas folhas como referência. Todas as outras funções que a gente precisa, a gente pode procurar aqui na barrinha de procura. Por exemplo, você quer saber quais são os markers, né? Que são os símbolos que tem nos gráficos. Clicando em markers, aparecem várias ocorrências de markers no site, mas a primeira dela é Matplotlib Markers. E aqui exatamente tem a tabela de todos os formatos de símbolo e como eles são escritos. Lembra? O ponto era o pontinho, vírgula dá 1 pixel, o menor ponto possível. A bolinha aqui vai dar
o círculo, a daqui, a letra O, letra V é um triângulo para baixo e o circunflexo um triângulo para cima. Então tem vários símbolos que a gente pode usar. Já sei escolher os símbolos, já sei escolher as cores, já sei procurar qualquer outra função que me interesse através do search. Então esse é o site que é o nosso amigo. Uma informação que vai ser importante para a gente nesse vídeo nos seguintes é conhecer todos os componentes de uma figura do Matplotlib, que aqui a gente chama da anatomia de uma figura. Vamos procurar por essa página, já está no primeiro item. E aí a gente tem a anatomia de uma figura. De novo, é o código para fazer essa figura aqui. O que tem de importante aqui que eu quero mostrar para vocês? Esse desenho todo, que está aqui representado por esse círculo, tudo isso é a figura do Matplotlib. Esse conjunto, composto pelos eixos, os pontos, fundo, legenda, etc., a figura que é desenhada é chamada de axis, tá? Com E, não o axis, de I, aonde você tem a curva de linha, os markers, que a gente já viu, pode ter uma grade, a legenda, o título que vem em cima, o label em X, o label em Y, e tem as marquinhas que são os ticks. Os ticks grandes são os major ticks, esses são os minor ticks, ou os maiores e os menores, e esses têm rótulos. Os rótulos para os ticks maiores e rótulos, eventualmente, para ticks menores. Esses são os componentes principais do Matplotlib. Tem um outro importante, que são as espinhas aqui, ou os spines, que são esses 4 eixos que compõem a figura, o nosso box. Tá? Então, essa figura é importante você ter em mente. Procure sempre por anatomia de uma figura no Matplotlib, quando você quer saber que componente que você vai lidar. Agora sim, vamos lá para o Google Colab. Então, começando um notebook novo, a gente entra com os comandos dos nossos requerimentos, o NumPy e o Matplotlib. Eu vou começar fazendo um gráfico simples aqui, para a partir dele a gente escolher quais as modificações devem ser feitas. Então a função, eu vou definir aqui uma função bem simples, um f de x e de alfa, que retorna o seno de alfa vezes x sobre x, porque aqui eu botei essa função porque era interessante que em x igual a zero a gente tem seno de 0 sobre 0, tem uma indeterminação. Então eu escolho xp i de menos 3π a 3π com 0,01. Nota que essa função é diferente do linspace, onde eu digo que eu quero 100 pontos, aqui eu digo que eu quero andar de 0,1 em 0,1. Chama a minha função xp alfa igual a 1. Você nota que eu posso colocar aqui alfa igual a 1. Esse alfa igual a 1 não é obrigatório, eu poderia fazer com a maioria das funções das linguagens. O primeiro argumento é o x, o segundo argumento é o alfa. Mas se eu fizer alfa igual a 1, não importa em que ordem o alfa seja, ele pode ser o terceiro, o quarto, o quinto argumento, mas aí quem ele vai tomar aqui é o alfa. Então isso é muito mais seguro do que as outras linguagens. Então eu posso pedir agora para plotar a curva em vermelho com uma contínua. Está aí o seno de x sobre x, funciona direitinho, né? Inclusive com o limite dando 1 aqui no meio. Mas vamos voltar agora, e se eu fizesse o linspace? Linspace eu posso botar aqui 100 pontos. De novo ele faz o gráfico, é idêntico, uma função igual a outra. Mas o que é interessante é porque eu estou no intervalo simétrico com tantos pontos negativos quanto positivos. Eu botei um número par, significa que o zero não está incluído aqui. Eu vou botar 101 para forçar o zero a ser desenhado. Vamos ver como é que o Python se comporta. Olha só que interessante. Ele me avisa, tem um valor inválido encontrado numa divisão, que é essa divisão por zero.
Ainda assim ele faz a curva, ele desprezou aquele ponto e me fez a curva com um espacinho ali no limite do seno de x sobre x igual a 1. Então você vê que até quando está errado ele acerta. O que eu posso fazer agora é acrescentar os rótulos. Observa como ele fez. Eu vou aumentar só um pouco aqui a figura. A figura agora um pouco maior, 7 por 7. Aí você observa o rótulo aqui é o x e o rótulo aqui é seno de alfa. Ele fez a letrinha grega alfa, porque eu fiz o seguinte, eu usei a notação do LaTeX. Isso vale para quem sabe o que é LaTeX. Então, barra seno, barra alfa e entre pliques. Para usar LaTeX, a gente precisa colocar um R antes da string, ou antes da palavra que vai ser usada para ser impressa. Esse R é de raw, para interpretar aquilo ali de modo cru. Então já tem um gráfico quadrado com labels interessantes, mas ainda não é o que eu quero. Por exemplo, esse gráfico aqui seria mais interessante se os eixos cruzassem em 0, 0. Para a gente notar que isso aqui é para deixar bem claro que isso é uma função simétrica, né, e que corta o eixo x em alguns pontos, né, que depende daquele parâmetro alfa. Como é que a gente faz isso? Lembra o nome desses eixos? Esse é o eixo x, eixo y, mas as barrinhas em si são as chamadas spines. Essas spines fazem parte de um axis, de um eixo. Esse aqui, no caso, é uma figura com um plot só, tá? Então, o que eu quero fazer agora é tirar esses dois eixos daqui. Como é que eu faço isso? Eu primeiro defino um axis, um eixo, lembra da figura que a gente viu lá no site do Matplotlib, e pego as informações do gráfico corrente. Get current axis. Pegar o corrente, o eixo atual do gráfico que eu tenho. Com isso eu posso trabalhar com as spines. Porque nota, isso aqui não é do gráfico em si, que é o que vai aqui dentro, e também não é da figura, é do axis. Os axes estão dentro das figuras. Então eu pego o eixo da direita e o eixo de cima e boto que a cor deles é nenhuma. Então, para desenhar isso de modo transparente. Está lá desenhado de modo transparente, sumiu o nosso eixo. Tá? O que eu quero agora é cruzar esses eixos aqui. Então, vamos lá de novo. Eu vou ter que mexer nos spines, agora mexer no left e no bottom. E seta a posição deles para 0. Vamos ver o que acontece. Voilá, tem o gráfico que a gente quer, com os eixos aqui, né? O label está muito mal colocado aqui, o do X também, o do X label também. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos mudar, por exemplo, eu não vou botar o eixo do Y, eu vou tirar esse comando e vou botar... Então esse é o comando para colocar alguma coisa no título superior, esse passa a ser, finge que é a legenda do eixo X, do eixo Y, desculpa. O que mais a gente pode fazer para melhorar a aparência desse gráfico e passar mais informação para o leitor, para quem vai ver o gráfico? Por exemplo, esse gráfico dá uma falsa impressão que a variável Y, que é a função, é muito maior que o x. Enquanto aqui varia de menos 10 a 10, ou 20, aqui varia de 0 a 1. Então, nem sempre isso é interessante. Por exemplo, se você vai fazer um lançamento de projétil, a dimensão em x é em metros e em y é metros. Você gostaria que a escala das duas fosse a mesma. Essa diferença de escala entre x e y é chamada em inglês de aspect ratio. Então o que a gente pode fazer para que y e x tenham as mesmas dimensões, quer dizer, uma dimensão 1 e x tem a mesma dimensão que y, é sectar o aspect, que é a divisão de x por y, ou de y por x, para 1. Então a gente faz
axis set aspect 1. Olha lá, agora sim, essa aqui condiz mais com a realidade, onde você vê que varia um pouco em Y, mas em X é bem maior. Acredite que essa variação é equivalente a 20 vezes essa daqui. Mas assim o gráfico fica feio. Vamos voltar para a versão anterior. Eu posso querer ver qual é a influência do valor de alfa. Então eu coloco mais uma linha agora com a minha função f de xp com valor 2, alfa igual a 2, em verde com label alfa igual a 2 e boto a legenda. Pronto, então o gráfico aqui tem aquele que o limite dá 1, que é o seno de x sobre x, e aqui o limite dá 2, que é o seno de 2x sobre x. Interessante, a gente nota que os períodos são diferentes, eles cruzam em zero em algumas posições coincidentes. O que eu quero mostrar agora seria não as duas curvas no mesmo gráfico, mas na verdade dois gráficos com as curvas paralelas. Na verdade até mais do que dois. Como é que a gente pode fazer isso? Para isso a gente faz uso do que a gente chama de subplots. Então o que eu quero fazer são 4 gráficos. Um aqui, outro aqui e 2 embaixo. Tá? Então como é que eu faço isso a partir dessa figura? Vou mostrar aqui embaixo. A gente usa o comando subplot, aonde eu quero 2 linhas, 2 colunas e esse é o gráfico 1. Ah, aqui já apareceu até sem... Vamos fazer assim que talvez fique mais fácil. O que acontece se eu faço um subplot 2, 2, 2. Esse é o gráfico 2. Então apareceu 2, 2, 1, 2, 2, 2. O próximo é o da linha de baixo. Então vai ser subplot 2, 2, 3. Fica fácil entender que o outro é o 2, 2, 4. Tá aí os nossos 4 gráficos prontos para ser colocados. O que eu devo fazer em cada um? PLT plot XP F de XP 1. Vou botar aqui primeiro só os gráficos, todos da mesma maneira. Um com 1, 2, 3 e 4. Tá aí as nossas 4 curvas, o seno de x sobre x, seno de 2x sobre x, seno de 3x sobre x e seno de 4x sobre x. Facinho organizar os gráficos. Esse gráfico vai ficar mais interessante se a gente aumentar o tamanho e você pode fazer isso exatamente como a gente fez antes, porque os 4 axes estão na mesma figura. Então plot figura fig size igual a 88. Fig size igual a 88. Tá aí o nosso gráfico um pouco maior. É melhor fazer um pouquinho maior ainda, 10 por 10. Tá aí os nossos gráficos. Para cada um desses plots eu posso botar a legenda em cada um. Vamos fazer isso. Por exemplo, nesse gráfico aqui, eu boto label igual a 1, que é para lembrar. Label igual a 1. Nesse aqui, só para exemplo, label igual a 4. Como eu botei label, eu boto legend. Você observa que só apareceu a legenda no último. Então o que eu devo fazer? Para cada subplot eu tenho que ter
um PLT Legend, ok? Né, que todo esse grupo aqui se refere ao primeiro gráfico, esse é o segundo, esse é o terceiro. Posso trocar aqui de cor, de novo escolhendo vermelho, separado por vírgula. Se quiser tirar o texto, roda de novo com ponto e vírgula. E está aí o nosso gráfico com 4 pontos, 4 partes diferentes. Tá? O que facilita a comparação. Observa que a gente pode fazer ainda é possível fazer no Matplotlib com que esses eixos sejam compartilhados. A gente vai fazer isso futuramente, tanto do X, tanto do Y, mas que dá, com esse arranjo dá para a gente fazer boas comparações de gráficos mais avançados. Então, nesse vídeo eu mostrei para vocês como é que a gente faz mais algumas modificações no gráfico, em particular mexendo com a posição dos eixos, legendas e também os subplots, que são importantes, e uma aplicação de axis, que é a área em que cada gráfico é desenhado dentro de uma figura que representa um conjunto de gráficos. No próximo vídeo, a gente vai agora, mais uma vez, continuar trabalhando com gráficos de funções, finalmente, vai ser o último, para dar mais uma aparência ainda melhor a esses gráficos, ok? Então vejo vocês lá.